pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Filosofia da Arte, a pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Promovido pelo Instituto Aliteração. E essa aula de hoje inaugura, então, o terceiro e último módulo do curso. Nós já tivemos 2 módulos, um primeiro módulo onde nós refletimos sobre as grandes questões que envolvem a arte, primeiro módulo composto por 3 aulas, onde na primeira aula nós vimos os 3 princípios basilares da arte. Na segunda aula nós vimos a relação entre a arte e a transcendência e a metafísica. Na terceira aula nós vimos a relação entre a arte e o cotidiano, né, e as questões políticas e o materialismo histórico. E aí a gente fechou esse primeiro módulo falando de questões mais estruturantes do fazer artístico para tentar entender um pouco a estrutura básica desse fenômeno chamado arte. E aí, no segundo módulo, nós vimos como é que esse fenômeno chamado arte acontece em outras epistemologias, a partir das ideias de outras epistemologias. Né? Nós não podemos nunca deixar de enxergar que aquilo que nós conhecemos como arte vem de uma perspectiva europeia. Né? Então, como é que esse fenômeno que a gente chama de arte, ele se dá em outras epistemologias? E foi isso que a gente viu no módulo 2. Na quarta aula, que foi a primeira aula do módulo 2, a gente tratou das pluralidades artísticas das etnias africanas. Na segunda aula, as não-artes dos povos originários do Brasil, e na terceira aula, as resistências artísticas da América Latina. E aí, fechando esse segundo módulo, a gente conseguiu perceber que esse fenômeno chamado arte, ele tem 3 princípios basilares, mas esses princípios eles se reconfiguram e são redesenhados a partir de contextos culturais, de contextos políticos, de contextos sociais. Então, eles não são princípios fixos. Eles são princípios, sim, mas eles são maleáveis, eles conseguem se reconfigurar dentro de cada realidade social onde o evento chamado arte vai acontecer. E aí, então, a gente vai agora para esse terceiro e último módulo, onde a gente vai refletir sobre a arte na contemporaneidade. Então, agora que a gente já sabe quais são os princípios basilares da arte, a gente sabe que esses princípios se reconfiguram a partir de epistemologias diferentes ou de modos diferentes de enxergar e de lidar com o mundo e com a vida, a gente vai ver como é que isso acontece, como é que esse fenômeno se dá na contemporaneidade. Tá? Então, essa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre as artes identitárias, as chamadas artes identitárias. Na próxima aula, que é a aula 8, nós vamos falar um pouco sobre a relação da arte com outros campos da vida. E na última aula, que é a 9ª aula, nós vamos então elaborar a resposta tão esperada que é o que é arte. Tá certo? Bom, para essa aula de hoje, então, as artes identitárias, nós temos novamente 3 textos norteadores. O primeiro texto norteador dessa aula chama-se Artivismo Feminista, Intersecções entre Arte, Política e Feminismo, da Maria Alice Costa e da Nayara Coelho. Ambas são pesquisadoras ligadas à Universidade Federal Fluminense. O outro texto se chama Artes, Pornoerotismos e Identidades LGBTQIA+, em Trânsitos Estéticos, do Afonso Medeiros. O Afonso Medeiros é um pesquisador de arte, professor da Universidade Federal do Pará. E o terceiro texto norteador é um capítulo de uma dissertação de mestrado, né? E esse capítulo se chama A Pessoa com Deficiência no Mundo Artístico. Né? A dissertação de mestrado se chama O Artista com Deficiência no Brasil, e a gente vai pegar aqui um capítulo dessa dissertação, e essa dissertação é da Nicole Somera. A Nicole Somera é uma pesquisadora, enfim, uma das grandes pensadoras sobre essa questão da arte
para as pessoas e com as pessoas com deficiência, com PCDs, e essa dissertação de mestrado e a pesquisa dela está ligada à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tá? Então esses são os 3 textos norteadores da nossa aula de hoje. Tá? E, diferentemente das outras aulas dos módulos anteriores, neste módulo, tanto nessa aula quanto na aula 8, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não vou mostrar no começo da aula as obras que nós vamos usar, porque para cada um dos textos nós vamos usar obras diferentes para analisar. E por que isso? Porque agora a gente vai se debruçar sobre questões mais específicas da arte na contemporaneidade. Então a gente vai, a cada questão específica que a gente elaborar a partir da reflexão que a gente fizer com o texto, a gente vai ter um conjunto de obras para analisar. Aí você deve estar perguntando, mas espera aí, você falou só da aula 7 e da aula 8. Sim, porque a aula 9 ela vai ter uma coisa exclusiva dela, uma estrutura exclusiva dela, justamente porque é a aula de encerramento. Tá? Então ela vai ter uma outra configuração na apresentação, tá bom? Então essa apresentação de a cada texto a gente analisar um conjunto de obras diferente é das aulas 7 e das aulas 7 e 8, né? Diferentemente das aulas anteriores em que a gente pegou o mesmo conjunto de obras para todas as reflexões, tá certo? Bom, então o primeiro texto que a gente vai trabalhar é o da Maria Alice e Costa e da Nayara Coelho, né? Ativismo feminista e intersecções entre arte, política e feminismo. Então vamos lá, elas vão debater, vão refletir no texto delas, primeiro, sobre a questão da arte social. Né? O que seria essa arte social? Elas colocam que a arte social é aquela forma de fazer arte que expressa determinadas temáticas e determinados posicionamentos políticos dentro de um determinado grupo social, dentro de uma determinada sociedade. Tá? Ou seja, a arte social é a arte política ou é a arte ativista, enfim. Tá? Então, é uma forma de fazer arte que está muito ligada, então se a gente lembrar da aula 3, está muito ligada a essa questão de enxergar a arte como um instrumento de reflexão e de transformação social. Então, a arte política ou a arte ativista, enfim, ou até a ideia de artivismo, tem a ver com isso, apesar de que o artivismo tem algumas especificidades que elas vão colocar. Tá? E por que elas começam isso? Porque elas já querem delinear de que modo de fazer arte elas estão falando. Então, elas não estão falando de qualquer modo de fazer arte. Então, em nenhum momento entra aqui, por exemplo, né, a arte enquanto fenômeno de transcendência, enquanto elaboração de algo metafísico. Aqui elas estão tratando de um tipo de arte, de um modo de fazer arte, que está totalmente ligado aos posicionamentos políticos, à ação política, né, de um grupo social, no caso delas, obviamente, dos movimentos feministas e das mulheres. E aí, elas vão falar que existe, entre as formas políticas de arte, existe uma coisa que é do final do século XX, né, dos anos 90, que é o chamado artivismo. E qual é a diferença do artivismo para os outros modos de fazer arte política, por exemplo? E aí elas vão delinear que o artivismo tem algumas características específicas, como, por exemplo, a pessoa que faz não é necessariamente um artista profissional, reconhecido, enfim. Essa artivista, né? Essa arte ativista ou essa artivista pode ser realizada por pessoas que não são artistas.
né, e são realizadas muitas vezes por pessoas que não são artistas no sentido profissional, canônico do termo, quer dizer, pessoas que não têm o reconhecimento e a legitimação no meio artístico como artistas, mas elas fazem esse ativismo. Então, essa é uma diferença. Uma segunda diferença é que essas manifestações artivistas, elas não estão necessariamente, aliás, elas não é que não estão necessariamente, elas estão preferencialmente em espaços que não são espaços consagrados da arte, né? Então, elas estão na rua, elas estão em espaços marginalizados, elas estão em espaços urbanos, geralmente periféricos, enfim. Então, um modo de produção que não se atenta ou que não se coaduna com os espaços legitimados pela arte. Então, percebam, as pessoas que fazem não são necessariamente artistas. Os espaços onde são feitos são preferencialmente espaços não legitimados pela arte. Isso significa que não pode ter, que não tem ou não pode ter ativismo feito por artistas e em espaços convencionais de arte? Claro que pode. Mas o ativismo, historicamente, está ligado a uma arte política de grupos coletivos marginalizados, periféricos, de grupos sociais minorizados. Né? Então, esse ativismo ele não tem a preocupação canônica de legitimação no meio artístico. As manifestações acontecem independentemente de serem legitimadas ou não pelo meio artístico. E o objetivo dessas manifestações artivistas é justamente colocar o fazer artístico num outro lugar, né? Colocar o fazer artístico sob uma ótica mais ampliada, que não precisa necessariamente da legitimação do chamado meio artístico canônico, né? E aí elas vão falar que dentro dos ativismos, então o texto delas está dividido em algumas partes, então primeiro elas vão falar da arte como ação política, depois elas vão falar do ativismo, depois elas vão falar da teoria política feminista, para daí entrar na questão e na elaboração do ativismo feminista, que é, então, esse movimento artístico ou esses fazeres artísticos artivistas que vão denunciar, que vão representar todas as opressões que a sociedade patriarcal impõe sobre as mulheres, né? Tanto do ponto de vista da objetificação sexual, quanto do ponto de vista da desvalorização intelectual da mulher, do impedimento da mulher de ocupar espaços públicos, da desvalorização da mulher dentro dos espaços públicos, de todas as violências que as mulheres sofrem diariamente, enfim. Então, esse ativismo feminista, ele vem como uma forma de dar às mulheres a possibilidade de propiciar às mulheres a possibilidade de manifestações estéticas. E existe sim preocupação estética, mas a preocupação estética não está no lugar de temos que ter uma estética que possa ser legitimada. Não, mas a preocupação estética está no lugar de encontrar formas e performances estéticas que deem conta de denunciar e chamar à luta as mulheres e as pessoas em geral que ainda ficam indignadas ou que ficam indignadas com a situação de opressão que a mulher vive na sociedade, numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade de estrutura patriarcal, né? Então, o machismo, a misoginia estão enraizados na nossa sociedade, na nossa cultura, e os ativismos feministas vêm aqui para trabalhar com isso, para denunciar, atacar
de forma a propor uma sociedade mais igualitária, mais equilibrada e mais justa, onde essas opressões não existam. E aí a Maria Alice Costa e a Nayara Coelho vão falar, né, depois de elas passarem por esses três tópicos, né, a arte política, o ativismo, a teoria política feminina para lidar com os ativismos feministas, elas vão falar de uma série de artistas e de pessoas que lidam com esse chamado ativismo feminista e que colocam no seu fazer artístico esse ativismo feminista. E o curioso é que muitas dessas mulheres acabaram se tornando artistas legitimadas pelo meio. Né? A gente não pode também esquecer que existe aí um ponto extremamente positivo nisso e um ponto extremamente negativo nisso. E qual é o ponto positivo? O ponto positivo é justamente que essas artistas, com a sua arte política potente, elas começam a ocupar espaços que antes eram a elas negados, proibidos. Né? Então, elas não podiam antes participar desses espaços e agora participam. Então, isso é um aspecto bastante positivo. Por outro lado, há um aspecto mais negativo, por quê? Qual é o motivo de esses espaços terem sido dados ou conquistados, entre aspas, por essas artistas? Será que não há com isso uma diminuição da potência artivista desses fazeres? E aqui eu não estou afirmando que há ou que não há, tá? Estou jogando um questionamento. Então percebam que o lado positivo não foi um questionamento, foi uma afirmação, e o lado negativo foi um questionamento. Então, talvez tenha sido mais positivo que negativo. Né? E eu acho que sim, com certeza, porque esses espaços precisam ser ocupados pelos grupos minorizados, pelas mulheres, enfim, pela população LGBTQIA+, e essas coisas todas. Porém, sempre temos que ter em perspectiva que existe uma indústria cultural que é extremamente maleável, se adapta a essas novas demandas e as transforma em mercadoria a ser consumida. Não estou dizendo que isso aconteceu com essas artistas, porque eu acho que não, né? Mas é sempre bom a gente ter isso em perspectiva quando vai refletir sobre, por exemplo, a arte feminista ou arte LGBTQIAPN+, enfim, e todas a arte negra e essas coisas todas, tá certo? Então, o que a Maria Alice Costa e a Nayara Coelho vão concluir no texto delas, depois de passar por todas essas artistas, quer dizer, passar pelos três tópicos e passar por todas as artistas, é justamente que existe um ativismo feminista muito potente, muito forte, que está acontecendo aí, e elas dão exemplos de artistas dos Estados Unidos e do Brasil, né? E que estão aí fazendo essas denúncias e que precisam ser cada vez mais apoiadas, cada vez mais vistas, né? Para que o trabalho delas, esse ativismo delas, se torne cada vez mais potente. Então vamos começar a ver, é, é, vamos começar a ver as obras dessas artistas. Né? Então, uma primeira artista é a Barbara Kruger. A Barbara Kruger é uma artista dos Estados Unidos, que ela tem como trabalho pegar fotos de revistas ou fazer fotos que lembrem, né, aquelas fotos de revistas antigas para denunciar alguma coisa ligada ao patriarcado, ao machismo, à misoginia, enfim. E essa obra aí, 100% natural, né? Então a gente tem uma foto de uma mulher que parece uma modelo de revista antiga, mas que está dentro do padrão de beleza imposto pelo patriarcado, ironicamente, está colocado aí como 100% natural. Percebam que é uma foto em preto e branco, né, que dá uma espécie
remete a uma espécie de antiguidade, mas que tem um caráter extremamente contemporâneo e que trata de uma questão que está aí em voga, né? Quer dizer, essa coisa da mulher se transformar através de procedimentos artificiais e artificializantes para atender a um padrão de beleza que é imposto pela sociedade patriarcal. Então, o trabalho da Barbara Kruger é muito focado nessas questões de como a, a sociedade patriarcal impõe condutas e comportamentos às mulheres a partir de uma ideia de objetificação, de inferiorização e de subalternização das mulheres. A segunda obra é um cartaz de um coletivo também dos Estados Unidos chamado Guerrilla Girls, elas vieram visitar e fazer uma exposição no MASP, Museu de Arte de São Paulo, em 2017, e elas fizeram uma pesquisa no acervo do MASP e viram que somente 6% dos artistas que eram exibidos no MASP, né, das obras que eram exibidas no MASP, eram feitas por artistas mulheres. Porém, 68% dos nus expostos, né, dos quadros que tinham algum tipo de nudez expostos no MASP, eram nudez femininas. Então, elas resolvem fazer esse cartaz como uma denúncia do próprio acervo do MASP, né, de como a arte acaba reproduzindo essas ideias e esses princípios do patriarcado. E o fato da mulher, de ter um corpo de uma mulher nua, né, que não aparece nada, com a cabeça de gorila, é porque isso é uma marca do grupo, né? O grupo é um grupo de artistas que não se identificava publicamente, né? E elas usavam essas máscaras de gorila nas aparições públicas para que ninguém soubesse quem elas eram. Né? Então era também uma forma de manifestação política sem que ninguém soubesse quem eram essas mulheres. A terceira obra, Desenhando com Terços, de uma artista brasileira chamada Márcia X. Esse Desenhando com Terços, como vocês podem ver, são terços, né, terços mesmo, de religiosos. E aí, na verdade, isso é a ilustração de um pedaço de uma performance da Márcia X. Tá? Então, o que acontecia? A performance era ela vestida de freira, né, fazendo esse desenho com esses terços, e vocês conseguem perceber que as formas que ela desenha com os terços são formatos de pênis. Né? Então ela desenha uma série de pênis vestida de freira com terços religiosos. Então, denunciando, por exemplo, né, e a gente não tem como não concordar com isso, né, que o cristianismo, os dogmas cristãos, alimentam os princípios do patriarcado e do machismo. Né? A divindade suprema é masculina, o filho é masculino, enfim, existe uma essência machista nos dogmas cristãos. E a Márcia X denuncia isso com essa obra. E a última obra chama-se Porquê, de uma artista brasileira também chamada Pamela Castro. Essa foto ela ilustra uma parte dessa obra, porque essa obra também é uma performance. Tá? Então é uma performance onde ela sai do teatro com esse vestido rosa. Depois, nessa travessia desse corredor, ela se corta, ela desenha uma frase no próprio colo, cortando o seu próprio corpo. Né? Isso lembra um pouco as performances da Marina Abramovic, né? Mas ela mesma se corta e ela atravessa esse corredor onde tem várias frases que remetem a esse mundo patriarcal, né? De violência contra a mulher, dados de violência contra a mulher, enfim. E ela então atravessa, vestida com esse vestido rosa, todo pomposo, e com a frase sangrando no seu colo.
Ver essas obras e falar sobre essa questão do ativismo feminista me lembram uma experiência que eu vivi de apoio, na verdade, a um grupo de artivistas, né, em São Paulo, que uma vez eu fui apoiar uma performance que elas foram fazer, um grupo de mulheres artistas foram fazer, e como era uma coisa um pouco arriscada, tal, existia uma equipe de apoio formada por mulheres e homens. As artistas que fizeram a performance eram só mulheres, mas o grupo de apoio tinha mulheres e homens, e eu fui apoiar, né, fui participar desse grupo de apoio. E a performance delas era muito interessante. Elas imprimiram inúmeros casos, inúmeras notícias, né, relatos de notícia mesmo, de casos de violência contra a mulher. Isso foi feito em 2017 ou 2016, uma coisa assim, né? Então, antes da pandemia, enfim. Inúmeros relatos, notícias de casos de violência contra a mulher. Muitos, 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 dezenas, dezenas, dezenas. Então, várias folhas de sulfite com esses casos impressos, né? E aí elas foram na Rua Augusta, numa madrugada, colar isso nos muros da Rua Augusta, colar isso no asfalto da Rua Augusta. Então elas colaram, né? Colaram no chão, colaram nos muros, tá? E aí existia sempre o receio da polícia chegar, enfim, essa coisa toda. Mas é isso, a performance foi essa: colar no chão da Rua Augusta, nos muros da Rua Augusta, inúmeras notícias de casos de violência contra a mulher. Então percebam, existia uma preocupação estética? Existia, colar, tal, de forma a ficar legível. Então existia uma preocupação da forma, mas a forma tinha que atender a uma ação política, né? Como é o caso de todas essas obras aí, né? Aqui não se nesse tipo de arte, nesse modo de fazer arte, não se discute o que é bonito ou o que é feio, mas se discute o que é eficaz para levar reflexão e indignação, enfim, e ação a quem tem contato com essas performances, com esses fazeres artísticos, né? Então, se a gente pensar bem, esse ativismo feminista, ele pega assim a questão do sentimento, é um sentimento que nesse caso, por conta de serem mulheres, eu acho que é um sentimento que tem aquela coisa da individualidade, como cada mulher lida com essa opressão e com essa violência que é sofrida por todas as mulheres, mas ao mesmo tempo tem também um agenciamento coletivo, né? Então tem essa intencionalidade coletiva que a gente viu já, né, em alguns modos de fazer arte, principalmente de outras epistemologias, mas a gente vê aqui também que essa intencionalidade e esse sentimento se misturam, essa individualidade e essa coletividade se misturam, né? Enquanto representação, eles são muito mais, também estão muito mais próximos da experienciação do que da representação, apesar de existirem elementos de representação, né, simbólicos, o terço, o pênis enquanto objeto de opressão do patriarcado, misturado com o terço, que é um objeto de dogma religioso de uma doutrina patriarcal, né? Então existe sim essa representação, mas também existe um híbrido aí com essa experienciação, né? Porque ela nos convida a refletir, mais do que refletir, elas fazem com que a gente sinta mesmo essa violência subjaz, por exemplo, uma forma como essa, né? E a forma, ela atende aos princípios da ação política, né? Existe a forma, mas ela está num segundo plano. A preocupação com a forma está num segundo plano. Ela tá muito mais no lugar de como é que essa forma vai atender a essa experiência política, de ação política que a gente está propondo. Bom, aí a gente vai agora passar
texto do Afonso Medeiros, Artes, Pornoerotismos e Identidades LGBTQIA+, em Trânsitos Estéticos. O Afonso Medeiros, ele vai propor uma reflexão sobre uma seguinte questão. Será que nós podemos falar na existência de uma estética LGBTQIA+? Será que nós podemos falar na existência de uma arte gay, né, de uma arte LGBTQIA? Agora a gente até fala LGBTQIAPN+, né? Na época ainda estava no ar. Mas enfim, será que a gente consegue falar nisso? Será que é possível existir? Então essa é a grande pergunta que ele vai fazer no texto dele. E aí ele vai começar a fazer uma reflexão sobre a representação do corpo na arte. Por quê? Porque corpo nu na arte existe há milênios, né? Na Grécia já existia o corpo nu, no Renascimento, Michelangelo pintou aquele monte de gente nua, por exemplo, no Juízo Universal, né? Então, assim, corpos nus existem historicamente na arte sempre, sempre existiu. Porém, existe uma questão muito interessante sobre o que significa esse corpo nu na representação artística. E ele vai falar que, por exemplo, quando é um nu masculino, um nu masculino é aparentemente heterossexual, isso é visto de uma forma mais permissiva. Se é um nu feminino, mesmo que aparentemente heterossexual, isso é visto de uma coisa mais, de uma perspectiva mais erotizante. E se é um corpo LGBT, uma nudez assumidamente homossexual, né, isso é visto como pornografia. E aí ele vai, então, traçar uma diferenciação entre o que é erotismo e o que é pornografia. Né? Quer dizer, ele vai traçar no sentido de como é que a sociedade contemporânea faz essa diferenciação e o mercado artístico e a indústria cultural faz essa diferenciação. Por quê? Porque o erotismo ele é até aceito, a pornografia não. Então ele vai falar, ele vai apelar à psicanálise, tá? E falar que o erotismo ele lida, tanto o erotismo como a pornografia lidam com a relação de consciência que o indivíduo tem de si e do outro, né? Quer dizer, a subjetividade, a alteridade. Então ele vai dizer que essa relação da subjetividade com a alteridade vai promover vai possibilitar uma relação erótica. Então, o erotismo é o reconhecimento da subjetividade, o reconhecimento da alteridade e uma relação entre a subjetividade e a alteridade. Quando essa relação vai para o campo da. Só que, para ele, o erotismo, né, quando ele coloca, esse erotismo é essa relação entre subjetividade e alteridade de uma maneira. Em relação aos corpos, tá? Sempre em relação aos corpos. Mas de uma maneira mais abstrata, de uma maneira mais metafísica. Né? Quando isso vai para o campo da física mesmo, quando isso vai para o campo do contato, tá? Isso se transforma em pornografia. E aí o campo da arte meio que descarta isso. Bom, aí ele vai colocar que isso é fruto do patriarcado. Né? Isso é a erotização e a pornografização, vamos chamar assim, dos corpos, né? Nas suas perspectivas, tanto heterossexuais como homossexuais, como masculinas, como femininas, enfim, elas, elas são fruto de uma sociedade patriarcal que hipocritamente lida melhor com determinados tipos de corpos do que com outros tipos de corpos. E aí ele vai até colocar no texto dele
a existência de 3 tipos de corpos, né? O corpo herético, o corpo pornográfico e o corpo desviante, né? O corpo herético é aquele que ele fala que só existe, por exemplo, numa sociedade como a nossa. Então, é aquele corpo que fere os princípios dogmáticos de uma religião monoteísta. Então, a gente sabe como a doutrina judaico-cristã enxerga o corpo, né? Como o corpo é um objeto de pecado, como o corpo é um recipiente de desejos impróprios, enfim. Então, existe esse tipo de princípio dentro da doutrina judaico-cristã que meio que demoniza o corpo. Então, expor o corpo é quase uma heresia. E aí, quando ele fala do corpo herético, ele fala tanto faz qualquer tipo de corpo, porém sempre pontuando que o corpo masculino é visto de uma forma, o corpo feminino é visto de outra forma. E o segundo corpo, o corpo pornográfico, é aquele que lida, né, que rompe com aquilo que é aceito pela sociedade enquanto exposição, né? Então, aí nesse campo já existe, por exemplo, uma aceitação maior da exposição de corpos heterossexuais, né? Por quê? Porque, então, por exemplo, se a gente pensar o quanto choca, por exemplo, ver uma cena num filme de um homem e de uma mulher se beijando, uh, choca bem menos do que ver, por exemplo, uma cena de 2 homens ou de 2 mulheres se beijando, né? Não deveria, mas choca. E o terceiro corpo é o corpo herético, que é aquele que é chamado, o corpo desviante, que é aquele que é de quem foge desse princípio binário de homem e mulher, né? Então, esse corpo desviante é o corpo da pessoa trans, é o corpo da pessoa travesti, né? Então, é o corpo de quem performa uma identidade não binária. Então, esses corpos, eles são os mais marginalizados, porque porque ele vai fazer uma reflexão muito interessante no seguinte sentido, ele vai dizer, existe a possibilidade da gente falar de uma arte gay? Bom, se a gente for ver pela perspectiva do artista, se ele era gay ou não, a gente teria que fazer uma pesquisa se todos os artistas que a gente sabe, ou que a gente pensa, ou que desconfia que eram gays, eram efetivamente gays ou não, e se todo artista que a gente pensa, que a gente sabe, ou que a gente desconfia que é heterossexuais, se eram heterossexuais ou não, porque ele vai dizer que nem sempre foi fácil sair do armário, né? Nem sempre era fácil, dentro de determinadas sociedades, assumir a sua homossexualidade, né? Então ele vai dizer que existe uma dificuldade. Se a gente partir da premissa que a arte gay, que existe uma arte gay e que ela deve ser, que ela é aquela arte feita por artistas gays, então ficaria muito difícil determinar, né, quais são as artes, essas chamadas artes gays, né? Mas se é pela estética, então se existe uma estética homossexual, uma estética gay, ela tem características que podem ser colocadas em prática por artistas que são gays ou não são gays, né? Que são pessoas homossexuais ou não são pessoas homossexuais, né? Então ele vai fazer toda essa reflexão e ao final ele não vai chegar à conclusão de que existe ou não existe, tá? Ele não responde à própria questão, justamente porque ele acha que é uma questão que demandaria uma pesquisa muito mais profunda para se chegar a alguma conclusão, se é que se chegaria. Mas ele aponta possibilidades de estéticas gays, né? Mas, na verdade, o texto dele tem muito mais a função de denunciar como os corpos
que são representados na arte são representados a partir de uma premissa patriarcal e preconceituosa contra os chamados corpos desviantes, né? Que são aqueles corpos que não operam dentro da lógica binária de masculino e feminino. Bom, aí a gente vai começar as obras, né? A Virgem das Mercês, da artista Elizabeth Stienstra. Enfim, essa artista ela tem uma série de esculturas que ela coloca virgens, né? Que a gente não pode esquecer que a Virgem é uma figura do Renascimento, né? Existe a Virgem, existe a Pietà, enfim, né? São figuras da arte clássica, né? Do Renascimento. E ela reconfigura essas imagens da mulher, né? A partir de uma perspectiva contestadora do papel da mulher na sociedade. E aí essa obra ela é extremamente, né, ela choca pela primeiro pelo corpo feminino estar ali, e aí eu estou falando que esse chocar não é um chocar que é meu, né, mas é um chocar que é social, e pela maneira como esse corpo feminino está colocado, né, todo vermelho, nu, com as pernas abertas, com o órgão genital bem à mostra, e com uma expressão totalmente contrária à expressão das virgens clássicas, né? Aquelas virgens que tinham aquela expressão etérea. Então é uma obra bastante instigante e bastante potente. A segunda obra é uma fotografia, uma montagem fotográfica chamada David e Jonathan, né, do Piet Gilles. Aqui você tem uma clara menção a uma possibilidade de uma estética LGBT, né? Porque são dois homens nus abraçados, mas percebam, não existe nenhuma conotação erótica explícita, muito menos pornográfica. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vê uma foto dessa vai atribuir a essa foto um caráter, se não pornográfico, pelo menos erótico. E se a gente for analisar bem, pelo simples fato de ter dois corpos masculinos nus, né, e um deles, inclusive, com o órgão genital aparecendo, né, com o pênis aparecendo, abraçados. Veja, eles não estão abraçados numa expressão ou numa forma erotizante, né? Muito pelo contrário, eles estão abraçados de uma forma bastante acalentadora, né? Bastante terna. Não existe na expressão do rosto deles nenhuma, nenhum traço erotizante, mas só o fato de serem dois corpos masculinos nus, abraçados, eu tenho certeza que ela ganha um caráter, se não pornográfico, pelo menos erotizante, pela maioria das pessoas que, que tiver contato com essa obra. Né? E eu tenho convicção, infelizmente, que se essa obra fosse exposta em algum lugar do Brasil, existiriam grupos sociais que iriam gritar contra a exposição dessa foto, dizendo dos valores da família e aquela coisa toda, né? Pelo simples fato de serem dois homens nus abraçados. Se fossem duas mulheres, também. Se fosse um homem e uma mulher, talvez não causasse tanto. Aí ia depender da posição, se a mulher tivesse de costas e o homem de frente, se o homem tivesse de costas e a mulher de frente, enfim. A gente não pode esquecer que existe uma questão racial também, né? Uma questão étnica. Se fossem homens, um homem branco, uma mulher negra, enfim. Existe uma série de questões que atravessam isso, mas essa com certeza mostra o fato de serem dois homens nus, abraçados, já dá um caráter erotizante a essa obra. Vamos lá para outra obra. Atos de Transfiguração,
Desaparição ou Receita para Fazer o Santo, do Antônio Obá. Isso é uma performance, a gente tem aí dois momentos da performance, um momento mais inicial e um momento mais final, onde esse homem negro, nu, pega uma estátua de um santo, né? Um ralador, essa estátua é de gesso, ele vai passando essa estátua no ralador e esse gesso vai cobrindo o corpo dele, né? Também não tem aí nenhuma conotação erótica ou erotizante do corpo, mas também, com certeza, seria uma obra muito atacada dentro das premissas dos valores que a gente vê na sociedade de hoje, infelizmente, né? Aqui sim tem, eu tenho certeza que tem também o aspecto de raça. E essa última obra aqui, chamada Best Friends, do Nam Goldin, que mostram três pessoas trans, né? E nesse caso aqui não existe nudez, não existe absolutamente nada. Elas estão na rua, né? São três pessoas na rua, três amigas, né? Três pessoas amigas na rua. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que essa obra causaria protestos, enfim. Aliás, se a gente fosse fazer uma exposição com todas essas obras que eu mostrei aqui, com certeza seria uma exposição que grupos sociais estariam criticando, falando de sem-vergonhice, de pornografia, de não sei o quê, que contra os valores da família, né? Simplesmente porque esses corpos são corpos que atacam, né, os princípios de uma sociedade patriarcal, machista, racista, LGBTfóbica, enfim, e todas essas questões, né? Bom, e o último texto que a gente vai lidar, O Artista com Deficiência no Brasil, da Nicole Somera. A Nicole Somera, no texto dela, vai falar, na verdade, de várias iniciativas de ações artísticas feitas com pessoas com deficiência, com PCDs, né? Então, ela vai fazer uma reflexão sobre o lugar da pessoa com deficiência no mundo da arte, o quanto esse lugar é um lugar difícil, porque o próprio universo artístico restringe a presença dessas pessoas, né? Seja por que motivo for, seja porque acha que uma pessoa com deficiência não vai ter capacidade de produzir arte, seja porque acha que uma pessoa com deficiência tem limitações, às vezes físicas, às vezes intelectuais, às vezes sensoriais, que impediriam essa pessoa de um fazer e de um fruir artístico mais pleno, né? E aí ela vai denunciar o quanto isso é um senso comum absurdo e preconceituoso, né? Que está inclusive no mundo da arte, né? Então, assim, é como se a pessoa com deficiência não se encaixasse dentro do processo de criação artística, como se o processo de criação artística não permitisse a presença de pessoas com deficiência. E aí, ela vai dizer que quando as pessoas com deficiência têm espaço nesse fazer artístico, geralmente ou como terapia, né, ou como um espaço terapêutico, ou como um espaço lúdico, ou como um espaço de profissionalização, mas do ponto de vista artesanal e nunca do ponto de vista artístico, né? Porque essas pessoas são consideradas pessoas sempre limitadas. E ela é uma denúncia sobre um preconceito que existe na sociedade em relação às pessoas com deficiência, que é um preconceito muito perigoso, né? De achar que pessoas com deficiência, as chamadas pessoas com deficiência,
não teriam nenhuma capacidade. E é interessante porque aí ela vai dar exemplos, né, de ações artísticas feitas com pessoas com deficiência, como uma forma de mostrar o seguinte: não, essas pessoas elas têm sim, elas têm bagagem cultural, elas têm arcabouço sensível, intelectual, para ocupar espaços no campo artístico, para poderem fazer arte. Essas pessoas fazem arte. Né? As pessoas com deficiência fazem arte. E fazem arte de verdade. Né? Não é uma artezinha menor. Mas ela vai dizer isso, que além da deficiência, tem a questão, por exemplo, que geralmente as pessoas com deficiência que alcançam algum espaço, também essas questões atravessam a questão racial, também essas questões atravessam a questão social, do poder aquisitivo da pessoa. Né? Então, existe uma série de questões que envolvem a presença ou não presença da pessoa com deficiência no fazer artístico. Né? E aí, ela vai dizer que dentro dessa dinâmica do fazer artístico com pessoas com deficiência, tem que se pensar uma série de coisas. Além de se pensar a questão artística em si, estética, né? Porque não pode ser considerada uma arte menor só porque é feita por pessoas com deficiência. Existe a questão do que vai proporcionar para essa pessoa com deficiência esse fazer artístico, do ponto de vista do seu desenvolvimento enquanto pessoa, e inclusive do ponto de vista econômico. Né? E a gente vai ver uma experiência que ela relata no texto dela, que tem muito a ver com essas questões de profissionalização e de perspectiva econômica do fazer artístico. Bom, aí ela vai citar alguns exemplos no texto dela. Ela entrevista essas pessoas, tá? Ela entrevista integrante dos grupos, ela recorre a apresentações desses grupos, a obras criadas por esses artistas, enfim. E um dos grupos que ela vai colocar no texto é as Ceguinhas de Campina Grande. São 3 mulheres cegas que foram para a rua cantar porque elas tinham que pedir esmola. A família, desde pequena, exigia que elas pedissem esmola. E elas descobriram o cantar. Né? A forma de pedir esmola delas era cantando. E elas são cegas, né? São 3, na época crianças, e agora 3 mulheres cegas, e elas cantam. E no texto é muito colocado assim da qualidade musical dessas canções. Né? São canções populares, obviamente, mas existe uma qualidade musical nesse cantar. Né? Então que a gente não pode simplesmente, tá, estão cantando, né? O artista, a pessoa com deficiência não pode vir na frente do artista. Ela anda lado a lado com o artista. Um segundo exemplo que ela pega é uma banda chamada Surdodum. Né? É uma banda de músicos surdos. Né? E é bastante interessante, porque eles produzem música e são surdos. Né? E aí, mas um surdo pode fazer música? Desde Beethoven a gente sabe que pode. Né? Beethoven compôs a nona sinfonia dele, que acabou sendo, não acabando, né? Mas é considerada uma das grandes obras, não só do Beethoven, como da música. Né? Surdo. Ele já estava surdo. Tudo bem que ele não nasceu surdo, ele foi ficando surdo, então ele tinha memória auditiva. Né? Mas ele era surdo. Ele ficou surdo. E ele compôs a nona sinfonia surdo. Então essa banda Surdodum, né, que faz uma alusão ao Olodum, apesar de não ser lá de Salvador, tá? Não é de Salvador, acho que eles são do Distrito Federal, se eu não me engano, mas eles fazem uma banda de música de pessoas surdas. E é bastante interessante a qualidade também, né,
no texto se fala bastante da qualidade musical dessa banda. O terceiro é a Companhia Mix Menestréis. Então, existe em São Paulo, né, um grupo chamado Companhia dos Menestréis, né, a Companhia de Teatro dos Menestréis, que é do Oswaldo Montenegro, né? Na verdade, quem dirige a companhia é o irmão do Oswaldo Montenegro, e que já montou uma série de musicais do Oswaldo Montenegro, né? O Vale Encantado, enfim, vários, eu não lembro o nome de alguns, Noturno, o Vale Encantado, enfim, vários musicais do Oswaldo Montenegro. E aí existe a Companhia Mix Menestréis, que remonta esses espetáculos, esses mesmos musicais, remonta com pessoas no elenco, com pessoas com deficiência, né? Um elenco formado por pessoas com deficiência. Então é uma companhia fixa, né? A Companhia Mix Menestréis é uma companhia fixa de pessoas com deficiência que reelabora os trabalhos da Companhia dos Menestréis, né, do Teatro dos Menestréis, para pessoas com deficiência. Eu acho essa foto linda, essa foto enfim, é para provar a qualidade estética, para mostrar a qualidade estética desses trabalhos. E, por último, nesse texto, eu vou voltar aqui na Companhia Mix Menestréis, porque a Nicole Somera cita uma outra companhia, que é a Companhia de Arte Intrusa, que também faz um trabalho bacana de teatro com artista com deficiência. Mas, diferente da Companhia dos Menestréis, eles fazem, porque a Companhia dos Menestréis é ligada ao Teatro dos Menestréis, né? E eles remontam os musicais que o Teatro dos Menestréis montou com uma reconfiguração para os artistas com deficiência. Já a Companhia de Arte Intrusa, ela também está ligada a um outro grupo de teatro, mas ela não remonta os trabalhos desse grupo, ela faz um trabalho próprio, né, de pesquisa de teatro com pessoas com deficiência. Então é bastante bacana essa diferenciação, mas ao mesmo tempo, né, essa mesma pegada de pensar num fazer teatral com pessoas com deficiência, né? Eu lembro de uma situação que eu vivi, que uma vez eu estava no metrô em São Paulo, né? E eu vi um casal de pessoas surdas, né? Um casal, né? Um rapaz e uma moça. Eles eram surdos porque eles estavam falando em libras, né? E eles estavam discutindo. Claramente eles estavam discutindo. Na época eu não entendia nada de libras, hoje eu entendo bem pouquinho, né? Sei muito pouco de libras. Na época eu não sabia absolutamente nada, mas eu nitidamente percebi que eles estavam discutindo pela expressão do rosto deles, pela maneira como eles faziam os sinais, de maneira mais intensa, de maneira mais suave, tal, não sei o quê. E aí na hora me veio na cabeça uma coisa, eu falei, gente, que vontade de reunir um grupo de pessoas surdas e montar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare em linguagem de sinais, né? Para ser visto por quem quisesse, por pessoas surdas, por pessoas não surdas, mas assim, como pegar uma coisa aqui, e por que eu pensei em Romeu e Julieta de Shakespeare, por exemplo? Porque a dramaturgia de Shakespeare é uma dramaturgia onde a palavra tem um peso, a palavra falada tem um peso muito grande, né? A gente não pode esquecer que a dramaturgia de Shakespeare, né, do teatro elisabetano, é aquela coisa assim que quase não tinha rubrica. Tudo está falado. Tudo que precisa ser colocado em cena é falado. Né? As pessoas iam ao teatro na época para ouvir um bom texto. É por isso que Shakespeare conseguiu alcançar a fama que alcançou, porque as falas dos textos de Shakespeare eram muito bem elaboradas e as pessoas iam ao teatro para ouvir o texto falado. Então, a palavra falada tem uma centralidade muito importante na obra do Shakespeare. E Romeu e Julieta é a peça mais conhecida dele, sem dúvida. Não estou dizendo que é a mais montada, né? Mas pelo menos aqui no Brasil é a mais conhecida. Todo mundo sabe da história de Romeu e Julieta, minimamente. Pode não conhecer a história com detalhes, pode não saber, né? Mas falou Romeu e Julieta, todo mundo sabe quem são. Né? Os dois jovens que se mataram, enfim, que eram de famílias inimigas e se mataram e tal.
Então eu realmente senti vontade de montar, porque eu falei, gente, já imaginou que bacana que seria a potência de uma montagem dessa, onde a palavra, a centralidade da palavra seria transferida para os corpos dessas pessoas, mas para uma outra linguagem que tem um código de gramática, né? Um código de fala, vamos dizer assim, entre aspas, que é a língua brasileira de sinais. Né? Então, ela tem uma fonética própria. Né? Então, como seria essa fonética operando um texto de Shakespeare? Então, eu fiquei com muita vontade. Acabei nunca fazendo, né, essa situação já faz muitos anos, porque a vida leva por outros caminhos e a gente nunca. E isso exigiria uma entrega muito grande, né? Mas quem sabe, é um sonho. Quem sabe ainda aconteça. Né? Bom, e aí tem a Associação dos Pintores com a Boca e com os Pés, que é uma associação de pessoas com deficiência, né? Nesse caso é deficiência física, que pintam. Né? As pessoas não têm os braços, ou muitas vezes não têm os braços e as pernas, enfim. Elas pintam ou com a boca ou com os pés. E aí tem uma série de quadros pintados por esse rapaz. E aí aqui é que eu falei a história da, da questão econômica, né? Esses quadros são vendidos. Então, eles pensam, quando eles vão pintar, eles pensam naquilo que vai vender mais, naquilo que vai. Né? Então, assim, tem também a inserção da arte feita por pessoas com deficiência no próprio mercado artístico. Ah, essa inserção, eles não são legitimados em grandes galerias e tal. Então, mas isso não é um problema da arte deles, é um problema do mercado artístico, né? Que ela denuncia no começo do texto dela como um mercado fechado. Né? Mas existe sim, nesses fazeres artísticos de pessoas com deficiência, uma preocupação estética, uma preocupação expressiva e uma preocupação econômica. Né? Então, a arte para essas pessoas com deficiência, ela não serve só como um elemento terapêutico, mas ela serve como um elemento de expressão mesmo das suas inquietações enquanto pessoas, porque elas têm inquietações como quaisquer outras pessoas. Né? Bom, então encerramos os textos e só para a gente fazer um fechamento, a gente pode ver que essas chamadas artes identitárias, elas atendem a anseios e a demandas específicas de determinados grupos. Eu usei esses três, eu poderia usar outros grupos, né? Ciganos, pessoas em situação de rua. Ah, nossa, mas existe arte feita por pessoas em situação de rua? Existe, né? Tem aí tem artistas de rua maravilhosos, né? Tem aí o Índio Badaró, que vivia nas ruas da Cracolândia de São Paulo, que eu não sei nem se ainda está vivo ou não, se ainda está em São Paulo ou não, porque ele tinha um caráter meio nômade, né? Mas enfim, então eu poderia ter feito outros cortes. Eu resolvi fazer esses três cortes desses três grupos sociais, as mulheres, a comunidade LGBTQIAPN+, e as pessoas com deficiência, porque eu acho que é importante, e esses grupos eles são bem representativos desse modo de fazer arte, que atende a uma demanda política específica desses grupos ou de quaisquer grupos. E é interessante mostrar, e isso é um fenômeno da contemporaneidade, por quê? Porque é fruto de uma determinada abertura que o mercado artístico, né, ou que esse universo artístico propiciou a esses e outros grupos, mas nunca deixando de pensar que podem existir interesses escusos por trás. Não estou falando desses grupos e dessas pessoas que fazem arte. Não, estou falando do mercado. A legitimação disso pelo mercado, às vezes, pode atender a interesses meio escusos. Né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente entender, porque durante muito tempo a arte foi vista, sempre foi vista, como algo feito por pessoas eleitas, né? Por pessoas que são colocadas em pedestais, o artista, o gênio, enfim, a pessoa com um talento especial.
Então, imagina, se eu, por exemplo, que sou um homem branco, heterossexual, não sou uma pessoa com deficiência, não sou legitimado enquanto um grande artista, né, porque precisaria alcançar um status de legitimação para ser considerado um grande artista. E apesar de fazer bastante arte, ganhei um certo status de legitimação, mas não do ponto de vista da sociedade como um todo, né, do universo artístico grande da sociedade. Então eu sou uma pessoa normal. Então existem os grandes artistas, existem as pessoas normais, como eu, e existem os marginalizados, né, os subalternizados, os marginalizados, mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, enfim, imigrantes, né? Então existe uma série de grupos de pessoas que são mais inferiorizados do que os normais, como eu, né? Os normais, entre aspas, né? Os comuns, as pessoas comuns. Então existem os gênios artistas, as pessoas comuns e as pessoas marginalizadas. Então é muito importante a gente entender que essas pessoas são pessoas normais, né? São pessoas que fazem parte do corpo social e que contribuem de maneira muito efetiva e muito importante para o enriquecimento desse corpo social. E muitas vezes a contribuição delas vem através do fazer artístico. E elas têm que ter espaço de manifestação dos seus fazeres artísticos, né, que vão trazer as suas demandas, né? Eu costumo brincar e dizer que existe arte feminista, existe arte LGBTQIAPN+, existe arte de pessoas com deficiência, existe arte negra, porque existe uma ideia absurda de universalização da arte a partir dos preceitos da cultura europeia, que é uma cultura branca, heteronormativa, patriarcal, racista e preconceituosa, né? Então, se não existisse essa tendência à universalização desses valores herdados da cultura europeia, todas essas artes seriam simplesmente artes, que é o que são. Simplesmente manifestações artísticas. Agora, elas precisam se manifestar dentro de um determinado recorte político, não porque elas são menores, não, é porque a sociedade é pequena demais para abarcar esses fazeres artísticos como fazeres artísticos legítimos, que é o que eles são, né? Muitas vezes essas pessoas conseguem transcender isso e serem legitimados dentro dos cânones da arte. Mas aqui a gente não vai falar de exceção, a gente vai falar de regra, né? Via de regra, essas pessoas são marginalizadas e a arte que elas fazem é sempre considerada uma arte menor. E o que eu quis trazer com essa aula de hoje é que esse modo de fazer arte dessas pessoas atua dentro daquilo que a gente viu que é uma arte de ação política, mas em alguns casos, como é o caso, por exemplo, da arte desses grupos de pessoas com deficiência, algumas vezes eles vão até para a transcendência, para a metafísica, desde que eles possam manifestar a sua condição, né, de pessoa que são, né, de pessoas que são. Tá? Então é isso, eu quis trazer nessa sétima aula essa questão das artes identitárias, que é uma coisa muito presente no fazer artístico contemporâneo, e como é que essas artes identitárias lidam com os três princípios basilares da arte e com a questão da, da transcendência e da materialidade da arte, né? A gente viu aqui no decorrer da aula, né? Eu consideraria esses fazeres artísticos num meio do caminho entre o fazer artístico de legitimação canônica puramente europeia e estadunidense e que a gente viu no módulo passado das artes de outras epistemologias.
Eu acho que essas artes identitárias estão no meio do caminho aí, que ora olham para lá, ora olham para cá, e eu acho que eles necessitam olhar para esses dois lugares, porque eles precisam de um certo caráter de legitimação para existir, porque senão não vão existir, senão simplesmente não vão deixar essas pessoas se manifestarem. Mas, ao mesmo tempo, eles trazem elementos muito específicos por questões políticas até, por exemplo, essa questão do sentimento mais coletivo, que mistura o individual com o coletivo, né? Então eles trazem esses elementos que olham um pouco para aquela arte das outras epistemologias, né? Para aquele fazer artístico das outras epistemologias. Obviamente não tem comparação, mas é só para a gente ver como tudo isso que a gente viu nos módulos anteriores opera dentro da arte na contemporaneidade. Tá bom? É isso. Se não leram os textos, leiam. Se já leram os textos, quiserem ler de novo, enfim, não esqueçam de fazer os exercícios da aula 7. E a gente então vai se encontrar na aula 8, a próxima aula, onde a gente vai lidar com a arte, a relação da arte com outros setores da vida. Tá? Eu não vou dizer quais são os setores, para a gente poder falar só na aula. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Até a próxima aula. Tchau.